A paz do Senhor Jesus Cristo reine sobre cada coração. Bom dia para todos nesse dia de sábado maravilhoso. Nós hoje vamos estudar a aula de número 33 no livro do Êxodo. No capítulo de número 3, nós vamos conhecer mais sobre a vida de Moisés, né? Hoje o tema é Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Nós vamos conhecer hoje essa mensagem, essa palavra abençoada acerca de Moisés. Vamos lá? Êxodo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. O nome desse monte Horebe significa um monte de Deus. Moisés já passou aqui por volta de 40 anos em sua vida como pastor do rebanho. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 30, vai falar sobre isso. Vamos abrir lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 30, vê o que diz lá em Atos dos Apóstolos 7, 30. Muito dos acontecimentos, do livro dos Gênesis, do Êxodo, também fala lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 30. Vamos ver o que diz. E, completando 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor num deserto no Monte Sinai, numa chama de fogo e um sarçal. Ou seja, talvez algumas palavras estejam meio diferentes, mas o significado é o mesmo. Então, está escrito assim em Atos dos Apóstolos, na tradução dessa Bíblia aqui, João Ferreira de Almeida, corrigida. Completando 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor, no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal, que é a sarça, né? Então, Deus aparece com Moisés. Moisés aqui, na idade de 40 anos. Então, Deus aparece para Moisés por volta de 40 anos em sua vida como pastor do rebanho. Então, vamos dar continuidade ao versículo de número 3 e 4. Vamos lá. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Moisés viu aquela maravilha e tentou se aproximar, chegar para perto para entender aquele mistério. Então imagine agora uma visão dessa, a pessoa vê com seus próprios olhos uma sarça. Para quem não sabe, no deserto, naqueles lugares antigos, existia muito esses pés de sarça, né? Salseiro, muita sarça. E Moisés já está acostumado com essa sarça. Num calor ali de 45 graus adiante, essas sarças, era normal que elas pegassem fogo e se consumia. Só que essa sarça que Moisés está vendo, não era a sarça que ele estava acostumado. Aquela sarça lá era sarça física, natureza, que queimava e logo acabava. Mas essa sarça aqui é o próprio Senhor que aparece para Moisés. Então, quando aparece para Moisés, Moisés fica maravilhado. É o anjo mensageiro de Deus. Esse mensageiro traz a presença do próprio Deus. Então, vamos entender o que era sarça. A sarça, ela existia naquele tempo. No hebraico significa sané.
em hebraico, a origem do nome, Sinai. Então, foi aonde Moisés teve esse encontro. Vamos lá, versículos 5 e 6. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. É forte, né? Então essa expressão aqui, tira a sandália dos teus pés, lá em Josué 5 vai falar também com Josué. Por que Deus falou, tira a sandália dos teus pés, que o lugar que está é terra santa? Preste bem atenção, a sandália. A ideia aqui é simbólica de reverência à presença de Deus. Santifica o local. A presença de Deus no local, o lugar se torna santo. Só que o que tinha de incomum debaixo da sandália ou por cima da sandália de Moisés? Segundo os mais estudiosos, diz que Moisés ele carregava uma sandália ainda de quando saiu do Egito, e debaixo dessa sandália tinha um símbolo de um deus chamado Deus Ra, ou seja, dos ídolos deles lá do Egito. Então Moisés ainda carregava aquela sandália do Deus Ra, maioral dos deuses de lá, que era um deus que eles adoravam e invocavam, que diz que onde eles pisassem os pés ele tomava por herança. Então é o sentido dessa sandália. Vamos lá. Versículo 7 e 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, do ferizeu, dos aveu e do jebuseu. Preste bem atenção que aqui está se cumprindo a profecia que Deus falou para Abraão, que eles iriam para o Egito, né? Mas depois eles voltariam do Egito. E quando eles voltassem do Egito, eles iam tomar por herança essa terra de Canaã, de onde eles tinham saído. Deus permitiu que esses povos aqui, né, como os cananeus, como os heteus, os amorreus, os fariseus, os eveu e do jebuseu, construísse toda aquela terra, aquela cidade, deixasse tudo preparado para o povo de Deus herdar aquela terra. Você vê como que esse Deus é maravilhoso, ele prepara tudo. Prepara o terreno, prepara a terra, prepara a moradia. Deus é assim com os seus. O zelo de Deus com os seus. Então, Moisés agora vai ter uma grande missão de resgatar esse povo. Deus começa a revelar seu plano a Moisés. O povo será liberto e levado a uma terra abundante, uma terra que mana leite e mel. Então, essa promessa que Deus fez para Abraão, depois se cumpre em Jacó. Aí quem desce com a família agora é Jacó. E de lá vai se tornar esse povo, essa nação grandiosa, né? Multiplicou muito o número de hebreu lá, através de Jacó, seus 12 filhos, seus 2 netos, enfim, e as noras, né? Então agora, eles estão escravos lá há 430 anos, é hora de voltar para casa. Ou seja, eles eram forasteiros lá, eles eram escravos, ele se tornou escravo. Mais tarde, ele se tornou escravo de Faraó. No começo, eles não eram escravos, mas depois se tornou escravo. E Deus viu a aflição daquele povo. Então Deus agora teve misericórdia
e pediu e mandou e ordenou para que Moisés isse resgatar esse povo. Vamos dar continuidade. Essa aula está maravilhosa. Capítulo 3, versículo 11 e 12. Vamos lá. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Olha só, Deus ele vai dar sinais para Moisés. Moisés não vai de qualquer maneira, não. Ele pergunta, mas quem sou eu? Moisés entende que não é capacitado. Geralmente são esses os escolhidos por Deus. Todos aqueles que são chamados por Deus, a princípio eles negam o chamado. Eles querem rejeitar, eles querem fugir da responsabilidade. Porque quem é chamado por Deus sabe do tamanho da grandeza, da responsabilidade que é carregar um chamado. Principalmente um chamado desse para Moisés resgatar aquele povo. E Moisés, além de se sentir inferior, incapaz, Moisés também temia, tinha medo, porque ele saiu do Egito foragido pelo outro rei. Imagine o outro rei faraó. Imagine se agora esse faraó lembra de Moisés ou alguém daquele tempo que Moisés tinha matado o egípcio e tinha saído foragido. Esse era o medo de Moisés e o medo do chamado. Então agora Deus escolheu Moisés, mas Moisés se sentiu incapaz, igual eu e você quando somos chamados. Vamos lá, versículo 13. Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhe direi? Olha que Moisés está perguntando para Deus. Ele começou a ter um diálogo com Deus, perguntar, ele fez certo. Porque Deus, quando ele levanta, ele envia, primeiro ele treina, instrui a pessoa. A pessoa não vai de qualquer maneira. Vamos lá. Deus não tinha um nome próprio. Ele era conhecido pelos seus títulos. Exemplo, Deus Todo-Poderoso, existia vários nomes, né, que se dava para cada local, cada lugar. Versículo de número 14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Aí ele se representa, eu sou o que sou. Esse nome, ele só usou mais para os hebreus. Naquele tempo, poucos ele falou, eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Ele ia dizer: Eu sou, enviou a vós outros. É forte, né? Então, eu sou aquele que é. É como se dissesse, eu sou aquele que é. Aqui temos um tipo de explicação demonstrando a singularidade de Deus. Versículo 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei, lembrando de geração em geração. Veja só que Deus, ele só se apresentou: eu sou o que sou, ou eu sou Deus de teus pais e de Abraão, Isaque e Jacó, só para os mais íntimos naquele tempo, né? Note que você tem em sua Bíblia a palavra Senhor toda com letra maiúscula. Por que será, hein? Então, o nome em hebraico, o nome de Deus é muito difícil, que é uns pontinhos só para quem estudou hebraico, quem conhece o hebraico. Então, Deus tinha vários nomes. O nome de Deus, né? Senhor, é o maior de todos. Yahvé, né? Adonai, Javé, Jeová. Então, esses nomes eram os nomes denominados o nome de Deus. Vamos lá.
Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1, versículo 6. Então, no hebraico, Ioá, Javé, Jeová, né? Grego é outros nome, Curios, título, Senhor. Então, esses eram os nomes de Deus. Então, em Mateus capítulo 9, versículo 38, diz assim: rogai, pois, ao Senhor, ó, o nome Senhor aparece aqui de novo, da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Trazendo por dia de hoje, nós hoje, nossos ministérios, nós fazemos até essa oração, né? Que o Senhor da seara envie trabalhador, porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Então, hoje, o capítulo de número 3, nós estudamos. Na próxima aula, nós vamos estudar a partir do capítulo de número 4, né? Esse tópico aqui ficou bom de estudar, mais detalhado, né? E depois nós vamos para o capítulo 4. Vamos dar continuidade no 3 e entrar no 4. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva, comente e compartilhe, aperte o sininho de notificação para todos os dias você receber a notificação, né? Amanhã nós vamos estar continuando. Que Deus te abençoe e até amanhã.